mas vai dar certo. Hoje a gente vai falar sobre uma mulher muito importante, né, Débora. Mas antes da gente fazer a leitura, né, fazer a oração, e a mensagem está em Juízes 4. Se quiserem já abrir, eu vou fazer a oração inicial para a gente já começar a leitura. Pai amado, Pai querido, diante de Ti, Senhor, eu apresento, Pai, mais uma manhã desse devocional. Apresento cada uma dessas mulheres, Pai, que se dispôs a estar aqui para aprender mais e mais contigo, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre cada uma de nós. Nos encha, Senhor, com a Tua palavra. Que o Senhor, meu Pai, venha falar aos nossos corações. Eu sou somente um instrumento em Tuas mãos, Senhor. Abençoe cada uma. Que o Senhor faz com que os ouvidos estejam abertos para a Tua palavra, o coração, para que entre, Senhor, e venha gerar boa semente, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler do versículo 1 até o 16. Débora, depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu de Azor. O comandante de seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Agóim. Cícera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Certo dia mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a segunda ordem. Convoque 10.000 guerreiros da tribo de Naftali e Zebulon, para irem ao Monte Tabor. E farei Cícera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon. Ali eu os entregarei em suas mãos. Baraque disse a Débora: Só irei se você for comigo, senão não irei. Débora respondeu: Está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nesta missão, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quedes. Ali Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali, e 10.000 guerreiros subiram com ele. Débora também o acompanhou. Eber, queneu, descendente de Obade, cunhado de Moisés, havia se separado dos outros membros de sua tribo e armado suas tendas junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram Cícera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao Monte Tabor, ele mandou trazer seus 900 carros de guerra com rodas de ferro e todos seus guerreiros, e eles marcharam de Arosete-Agóim até o rio Quizon. Então Débora disse a Baraque: Prepare-se, este é o dia em que o Senhor entregará Cícera em suas mãos, pois o Senhor marcha diante de você. Baraque desceu a encosta do Monte Tabor à frente de seus 10.000 guerreiros para combater. Quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Cícera, que abandonou sua carruagem e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército inimigo até Arosete-Agóim e matou todos os guerreiros de Cícera. Nenhum deles escapou. Só até aqui mesmo. Eu destaquei alguns tópicos, né? E o primeiro é do versículo 1 ao 3, né? Ali, depois da morte de Eude, os israelitas, eles voltaram a pecar contra o Senhor, né? E eles viveram 20 anos sob a opressão do comandante Cícera. E ele era um comandante muito mau, perverso, violento. E eles viveram 20 anos ali até eles pedirem o socorro do Senhor. E naquela época ele tinha 900 carros de guerra. Que é isso? Ele
ele possuía assim, um grande poder militar, né? Como nos tempos de hoje. Então ele era muito temido, né? E considerado um inimigo, assim, aos olhos humanos, um inimigo invencível. Mas para o Senhor nada é impossível, né? E assim, aqui uma dos tópicos é sobre o pecado, né? O pecado ele sempre vai abrir uma brecha para uma opressão espiritual e derrota. Então eles abriram brecha ali quando eles voltaram a pecar contra o Senhor. E o próprio Senhor entregou eles ali na mão, né, do rei e na mão desse comandante. Então que a gente possa, né, fechar as brechas, né, para que a gente não venha sofrer opressões espirituais. Às vezes estamos sofrendo alguma opressão espiritual, algo sobre a nossa vida, porque nós mesmos demos brecha, assim como esse povo. Hoje a gente repete muito isso nos dias de hoje, né? Peca contra o Senhor. E graças, né, ao sacrifício do nosso Senhor Jesus, a gente reconheceu o nosso pecado, a gente tem a oportunidade, né? Assim como esse povo pediu socorro, eles clamaram o socorro do Senhor e eles ouviu, né? Então ele sempre está com os ouvidos atentos para nos ouvir, basta só a gente clamar, né? O segundo tópico eu vi no versículo 5 e 4, que Deus levanta líderes cheios do Espírito Santo, né? Débora, ela foi considerada mãe de Israel. Naquela época, era muito difícil, né? Hoje, assim, a gente já sofre alguns preconceitos da mulher no poder, né? A gente vê, né, os ataques. Imagina aquela época, onde mulheres não eram vistas como hoje. Mulheres eram para ficar nas tendas, organizando a casa, cuidando do marido, dos filhos, buscando um alimento. E Deus escolheu uma mulher, né, para liderar ali aquele povo. E eu até estava pesquisando, Débora significa abelha. E uma das características das abelhas é associação à doçura, né, trabalho árduo, liderança e força. Ela tinha todas essas características, né? Ela tinha uma liderança ali, ela trabalhava arduamente, porque imagino eu que ela atendia milhares de pessoas, né? E ela foi a primeira e a única juíza em Israel. Que eu falo assim, o Senhor, ele não faz acepção de pessoa, né? E também o Senhor fala, cita aqui que Débora não foi só juíza, ela foi profetisa. Então ela ouvia a palavra do Senhor. O Senhor comunicava diretamente com ela. Imagina a intimidade dela com o Senhor, né? Para poder estar ali aconselhando sobre a palavra. Ela não era só uma conselheira, ela julgava conforme a palavra de Deus. E que nós possamos, né, buscar a palavra para que a gente possa aconselhar alguém na palavra. Porque hoje as pessoas estão muito carentes, as pessoas, né, estão precisando muito de atenção, de um ouvido, né? E a gente tá ali preparado para ouvir, ser como Débora, né? Mas assim, sempre está buscando o aconselhamento da parte do Senhor, né? Porque é muito sério, né? A gente poder aconselhar, a gente sabe que um conselho, ele muda uma situação, ele muda uma vida, e que a gente possa sempre estar aos pés do Senhor buscando, né? Ter intimidade, eu tenho certeza que quando o Senhor falar ao nosso coração, a gente vai estar ali com o ouvido atento para Ele, né? E ela era uma mulher muito temente a Deus, né? Uma mulher da palavra, uma mulher de oração. E aqui no versículo, mesmo nos versículos também, ela é citada como mulher de Lapidote. Lapidote significa tocha, chama. E aqui dá para a gente perceber a importância, né, da submissão. Que submissão não é você andar debaixo do pé do seu marido, ser humilhada. Não, submissão, você está debaixo da bênção dele. Porque o Senhor podia ter chamado Lapidote, mas ele chamou Débora. E ali ele é citado somente mulher de Lapidote, mas para saber que ela era uma mulher honrosa, uma mulher casada, uma mulher que ali o marido estava, né, ciente do chamado dela. Muitas vezes Deus nos chama e a gente às vezes quer que o nosso esposo esteja no mesmo nível espiritual que a gente.
creio eu que Débora buscava mais, orava mais, tinha mais tempo, intimidade ali com o Senhor. E tudo bem, às vezes eu posso orar mais com meu marido, buscar mais, mas o Senhor, através da nossa intercessão, o Senhor alcança o nosso marido. Ele abençoa, ele prospera, né? E aqui a gente possa, que ela vivia ali, né, assim, debaixo da proteção ali no ministério dela. E que Deus nos revela que não importa o gênero, a idade, a posição social, Deus levanta quem está disposto a ouvir a voz dele, né? Quantos aí, eu falo que muitos são chamados, poucos escolhidos, porque a escolha vem de nós, né? Nós escolhemos seguir ao Senhor, nós escolhemos obedecer ao Senhor, né? E aqui a gente vê que ela jogava debaixo de uma palmeira, né? A palmeira de Débora, porque ela ali, creio eu, que era o lugarzinho dela atender, mas ela poderia atender dentro da tenda dela. Só que Débora era muito sábia. Ela ficava ali debaixo da palmeira já por orientação mesmo, creio eu, do Senhor, para ela estar à vista de outras pessoas, porque ela não atendia só mulheres, né? Ela atendia mais homens, comandantes, para não dar motivos ali para falarem dela, da reputação dela. Porque se hoje é difícil, imagina naquela época, uma mulher liderar, o que as pessoas poderiam fazer, né, também às vezes com ela. Então, que a gente possa aprender com ela, que a gente seja sábia, que a gente não dê motivos, né? Eu falo muito assim, eu vejo muita pastora Viviane, eu gosto muito das pregações dela, ela fala, gente, não dá motivos, não pegue carona com homem casado, sozinha, não fica trocando mensagens com homens, mesmo, é marido da minha esposa, da minha amiga, é esposo, por quê? A gente abre brechas, né? Para que o inimigo ali venha ter um motivo para nos acusar, né? Que a gente possa aprender com ela, não deixar essa brecha, né? E no versículo 6 ao 7, Deus ordena Baraque, né, que reúne os soldados ali, e ele já garante a vitória já era prometida a ele. Muitas vezes Deus nos manda agir mesmo quando o inimigo nos parece muito forte, a situação muito difícil, mas o segredo é obedecer. É obedecer. Se o Senhor entregou algo na sua mão, te orientou a algo, faça, obedeça, porque quem vai lutar por nós, batalhar é o Senhor. E aqui ele já tinha falado para ele que a vitória era garantida, que ele ia entregar, né, Cícera na mão dele. E mesmo assim ele temeu. Ele teve insegurança, incerteza, e ele só disse que iria se Débora fosse junto com ele. Porque ele sabia que Débora ali era orientada por Deus, né? Que ela era guiada por ele. E Débora aceitou, né? Ir com ele, mas disse para ele: o Senhor vai entregar Cícera na mão de uma mulher, né? Porque ele temeu ali. Ele acreditou não na força do Senhor, mas na força de Débora, né? Ali, na orientação de Débora. E quantas vezes a gente depende, né, da coragem de outra pessoa. A gente busca ter coragem em alguém, em algo, e se Deus, ele quer que a gente seja dependente totalmente dele, né? A gente acreditar, confiar nele. Se ele falou algo para nós, confia, porque ele vai realizar, né? E no versículo 14 ao 16, Débora fala para Baraque, né? Levanta, Deus já vai entregar. Hoje é o dia do Senhor, saiu adiante de ti, ele vai entregar o inimigo nas tuas mãos. E naquele dia o Senhor entregou, né? Ele fez, caiu ali uma chuva, ele confundiu os soldados, ficaram atolados no barro, no lodo, fugiram a pé e Baraque matou todos, né? Todos os soldados, não ficou nenhum de pé. Então, que a gente aprenda que nós nunca lutamos sozinhos. O Senhor sempre está conosco, Ele sempre está na frente e nem o inimigo vai resistir a Deus, né? Ele é o nosso Senhor dos Exércitos, né? Ele vai estar à frente das batalhas. E com Débora a gente aprende a ter fé, coragem, liderança espiritual. E Baraque nos ensina
a nossa fragilidade humana, né? E a história nos revela que a vitória pertence ao Senhor. E se Deus está à frente da batalha, a vitória é certa, né? E que nós possamos ser mulheres encorajadas, né? Na palavra, na intimidade com o Senhor. Porque quanto mais a gente busca, a gente lê a palavra, a gente busca no Senhor, a gente vai se tornando igual a Cristo, né? A gente vai se tornando parecido. Se a gente anda com alguém, daqui a um tempo a gente está vestindo igual, a gente está falando igual, e o Senhor quer isso, quer que a gente esteja com Ele, para a gente ser imitadores dEle, aprender com Ele, né? E que a gente se fortaleça, porque é a palavra do Senhor que vai nos fortalecer. Né? Nós somos limitadas, e quanto mais a gente conhecer o nosso Pai, o nosso Deus, a gente vai ter a certeza de que a gente não está só. Quantas, eu creio que eu fui uma dessas, já teve assim uma rejeição paterna, já veio longe do pai, né? Mas a gente tem a certeza que Deus, ele é o nosso pai, a gente nunca vai estar sozinho, né? Ele é o nosso pai. Às vezes teve o abandono da mãe, do pai, não teve aquele apoio, né? Quantas vezes eu falava, eu não fiz isso, eu não alcancei isso, porque eu não tinha o meu pai. Mas eu conheci o Senhor, né, como Pai, e Ele se revelou a mim. O Senhor Jesus nos encontrou, né? Nós estamos aqui e a gente é capaz de vencer qualquer batalha, qualquer uma. Pode ser na área financeira, pode ser espiritual, pode ser física, se a gente colocar Ele à frente e crer. Porque muitos falam de fé, falam que o Senhor está na frente, mas o primeiro obstáculo faz como Baraque, né? Estremece, olha para o tamanho do inimigo. Nossa, mas ele é forte, ele tem muitos carros de guerra, ele vai nos vencer. Quem somos nós perante ele? Mas se a gente colocar no nosso coração que o Senhor está à nossa frente, a gente vence qualquer batalha. E é essa a palavra de hoje. Espero que tenha plantado uma semente em nossos corações, nos encoraja, nos dê uma liderança espiritual dentro da nossa casa, né? Que a gente venha ter sabedoria para liderar, né, o nosso lar, nossos filhos, ser uma auxiliadora para o nosso esposo. E eu vou falar para vocês, gente, o inimigo se levantou tão forte essa noite que eu estava ótima, me deu uma dor no corpo, me deu febre, e eu falei, na hora de estar, assim, mas você não vai me derrubar, amanhã eu vou trazer a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e nós vamos nos fortalecer e ser encorajadas, né, pela palavra do Senhor. E é isso. Se alguém quiser completar mais alguma coisa, se passou alguma coisa despercebida, pode ficar à vontade, meninas. Eu achei que eu ia falar demais, sobrou até tempo. E aí, Lorena, quer falar mais alguma coisa? Já pode fazer oração? Pode. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por esta palavra, obrigada por este ensinamento, que o Senhor, meu Pai, nos encoraja nesta manhã, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor esteja à nossa frente na batalha do dia a dia, que o Senhor venha nos encorajar, venha, Senhor, nos dar uma liderança espiritual dentro do nosso lar, no nosso trabalho, que nós possamos ser guiadas pela Tua palavra, pela oração, Senhor. Que nós venhamos ser como Débora, uma mulher forte, uma mulher corajosa. Pai, que nós não venhamos, Senhor, esmorecer perante o inimigo. Porque o Senhor está à nossa frente, é o Senhor que vence as nossas batalhas, e nós cremos em Ti, nós entregamos a nossa vida ao Senhor todos os dias, todas as manhãs, a nossa força se renova no Senhor, que o Senhor nos ajude a vencer o dia de hoje, com muita fé, com muita coragem, Senhor, abençoa cada uma dessas mulheres, as que vão ficar em casa, cuidando do seu lar, as que vão sair, Senhor, para trabalhar, Pai, que o Senhor venha
estar com elas, guiando, Senhor, protegendo. Envia teus anjos, ó Pai, para guardar a vida. Livra, Senhor, de todo mal. Livra do acidente doméstico, do acidente de trânsito. Livra, Senhor, do homem mau, do homem perverso. Pai, guarda a casa, os filhos, em nome de Jesus, os esposos. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de aprender com o Senhor e que a cada dia o Senhor venha usar cada uma dessas mulheres, que nós venhamos aprender, Senhor, que nós venhamos amadurecer, meu Pai, crescer na Tua palavra, debaixo da Tua bênção, Senhor. Que o Senhor nos guarda no dia de hoje e que nós venhamos vencer a batalha do dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção, gente. Obrigada, Lohane, pela palavra. Obrigada aí por perseverar. Eu sei que não é fácil, mas Senhor nos dá graça, nos dá vitória, como você citou, né? Amém. Então, vamos. Se alguém quiser falar alguma coisa, você pode abrir o microfone, comentar. Hoje sobrou um pouquinho de tempo. Mas vamos tirar a nossa foto, então. Que bênção, meninas. Glória a Deus. Meninas dentro do carro, indo trabalhar. Deixa eu só já parar a gravação.